gente escuta essa música que embalou a abertura da novela Sangue Bom, a gente já lembra da trama e foi uma novela exibida no horário das 7 pela Globo no ano de 2013. Ela substituiu Guerra dos Sexos e foi substituída por Além do Horizonte. A trama foi escrita por Maria Adelaide Amaral e Vincent Villari, mesmos autores da detonada A Lei do Amor. Porém, nessa trama eles obtiveram muito sucesso, pelo menos na crítica. A novela ainda ficou abaixo da meta do horário das 7, que era 30 pontos na época. Porém, a crítica gostou muito da trama, gostava bastante das amarrações, do enredo. Então foi uma novela que, no geral, se saiu muito bem. Então hoje vamos fazer o especial de Sangue Bom. Vamos começar falando um pouco dos protagonistas da trama. O mote principal da novela gira em torno de órfãos que foram criados, alguns no orfanato e outros adotados, porém na infância todos eles se conheciam e conviviam juntos um do outro. A protagonista, interpretada por Sophie Charlotte, é a Mora Campana, que foi adotada por Bárbara Julia Gunn, e os outros acabaram ficando no orfanato. Os outros seriam Bento, que é o seu par na novela, o Marco Pigossi, a Giane, que é a Isabelle Drummond, e o Fabinho, que mais tarde foi adotado, porém ele é um clássico menino problemático. Ele se envolve em vários crimes, ele sai pela cidade andando de moto todo de preto. Eu não entendo um pouco dessa caracterização dos personagens, que muitas vezes eles botam esses personagens todos de preto, andando de moto por aí, como se isso fosse um requisito para ser do crime, né? Então Fabinho é esse jovem problemático da trama. Quando a Amora é adotada, ela acaba sendo adotada pela Bárbara Ellen e por Plínio Campanha, interpretado por Erson Capri e Julia Gunn. Sendo assim, ela conhece a sua irmã, a Malu Campana, interpretada por Fernanda Vasconcelos, que atualmente não tem mais contrato com a Globo e está na Netflix. E as duas nunca se deram muito bem. A Malu tem muita... Ela ainda tem muita inveja da irmã, do tratamento que a irmã recebe e do tratamento que a mãe tem com ela. A mãe trata ela com muita indiferença. E a Julia Gunn, que era meio que a vilã da trama, ela era meio burrinha para ser a vilã da trama. Mas ela era a grande vilã da trama, de fato. E é uma personagem assim de muitas camadas. A gente gosta muito da Bárbara porque ela é muito carismática. A atriz soube levar a personagem muito bem. É uma personagem que a gente gosta de acompanhar, a gente fica pensando qual vai ser a próxima da Bárbara. O que a Bárbara vai aprontar, qual é o limite para a Bárbara. E na novela a gente vê que ela só é louca mesmo, ela não tem muitos limites, ela não mede muito as suas atitudes, as consequências que elas podem gerar. Isso é o legal da personagem, ela traz um pouco de lado humano para a vilã. A gente consegue humanizar muito a Bárbara, as atitudes da Bárbara, todas as atitudes que ela toma. E ela é uma personagem assim, você percebe que ela não está satisfeita com a vida dela. Ela é uma atriz, a gente gosta um pouco desse mote de atriz, né? E ela é atriz decadente, então a carreira dela já acabou há muito tempo, ela não consegue emplacar nenhum trabalho. E aí Bárbara decide que dali em diante ela vai começar a adotar crianças para poder aparecer na mídia. Então ela adota essas crianças, não cuida muito bem das crianças, ela adota simplesmente para aparecer na mídia. Então na novela também tem esse mote da adoção, mostrando que tem muita gente irresponsável que adota, que é o caso da Bárbara Ellen. Inclusive, ela é uma pessoa com ego, com uma personalidade tão difícil que foi um dos motivos do casamento dela com o Erson Capri, que era o Plínio, chegar ao fim. Eles acabam se separando porque ele não concorda com a maneira que a Bárbara faz as coisas. E outra coisa interessante dessa personagem Bárbara é que ela acaba ficando com homens mais novos, várias vezes, assim, só também para ganhar mídia. Ela pega os galãs que estão fazendo sucesso para pegar carona, assim, na mídia deles. E assim conseguir, de certa forma, ressurgir na sua carreira. Então ela é uma atriz decadente que está desesperada para conseguir reaparecer na mídia, para as pessoas falarem dela. Ela precisa que as pessoas falem dela. Ela não consegue viver nesse anonimato que ela tem vivido desde que a carreira dela chegou ao fim. Agora nós vamos falar um pouco da Malu.
A Malu, que é a irmã da Amora, que é interpretada por Fernanda Vasconcelos, ela é apaixonada pelo Maurício. Maurício, para quem não sabe, no início da trama, é o par da irmã dela, a Amora. Então ela nutre esse amor pelo Maurício, porém ela acaba reprimindo esse sentimento por conta da irmã gostar dele. E a novela mostra muito essa rivalidade das duas, desde sempre. Enquanto a Amora estava com o Maurício, a Malu queria ficar com o Maurício. Aí chega um momento que a Amora se separa do Maurício, ela fica com o Maurício, depois a Amora vai e fica com o Bento, né, que é o par definitivo dela da novela. E chega um momento que a Malu começa a se envolver também com o Bento. Então é uma rivalidade das duas que rende ótimos ganchos, ótimas histórias. E é muito interessante de acompanhar. E também é importante a gente ver o crescimento da personagem. A personagem ela vai crescendo no decorrer da trama, ela vai percebendo que ela não precisa ser uma sombra da Amora. E também outra parceria legal dela na novela foi com o pai dela, o Erson Capri, que interpretou o Plínio, que ele era muito parceiro da filha. Ele era realmente aquele pai que ajuda a filha, que faz de tudo para tentar meio que suprir essa falta de empatia que a mãe tem por ela. E também é legal dessa personagem da Fernanda Vasconcelos que ela tá o tempo todo preocupada com os irmãos que a mãe adota. Ela demonstra que ela não concorda com essa forma que a mãe trata eles, que a mãe acaba fazendo mídia em cima deles, a mãe expõe eles na mídia a fim de que ela apareça. E a Malu nunca concordou com isso e ela tenta conversar com a mãe de todas as formas, mas a mãe não a escuta, já que a favorita da Bárbara Ellen é a Amora, que é a filha que é adotada, porém é a favorita dela. Agora, continuando esse núcleo, a gente agora vai para o núcleo do Bento e da Giane. O Bento e a Giane acabaram sendo criados juntos, já que o Bento morava lá no orfanato, meio que num abrigo, né? E os pais da Giane tomavam conta desse abrigo, e desde cedo ela teve essa parceria com ele. Eles eram muito amigos, faziam tudo juntos, ela ajudava ele com as coisas que ele não tinha. Então eles têm uma amizade muito forte. Eles trabalham juntos numa floricultura, inclusive a abertura é toda cheia de flores, porque uma das tramas da novela é essa floricultura que tem a produção de flores, de várias plantas, e é muito legal esse mundo aí das hortaliças. E a novela aborda muito também a diferença entre esses dois mundos, já que o protagonista é mais simples, ele trabalha na floricultura, e a protagonista é rica, ela é uma socialite, ela é uma patricinha, ela é muito fútil. A Amora é uma anti-heroína, ela não é a mocinha bobinha da novela, ela é uma anti-heroína. Tem hora que ela faz coisa boa e tem hora que ela faz coisa ruim. Inclusive a personagem faz mais coisa ruim do que boa. Ela causa incêndio, é uma personagem bem louca, gente. É muito difícil de compreender essa personagem. E ela faz de tudo também para aparecer. Eu acho que toda essa criação que a mãe deu para ela, os valores, os costumes que a mãe passou para ela, ficou entalado nela esse negócio dela também querer aparecer na mídia, dela querer ser notada. Então ela é meio que uma cópia da Bárbara Ellen. Só que aí a gente vai no decorrer da história, a gente vai descobrindo a verdadeira história da Amora, a gente vai descobrir que ela tem uma origem humilde, ela vai perceber que ela ama muito o Bento e que para ela conseguir ficar com o Bento, que é o Marco Pigossi, que inclusive já fez vários pares com ela na teledramaturgia. Inclusive eles fizeram um par em fina estampa, já saiu um vídeo aqui no canal, ó, está aqui nos cards, aqui ou aqui, não sei aonde vai estar os cards. E é uma parceria que deu muito certo. Em toda novela que eles fizeram junto, eles fizeram pares muito legais, muito românticos mesmo. Apesar de em Fina Estampa o par ter sido um pouquinho errado, mas deu certo. Então, continuando, a Amora vai ter esse choque de realidade quando ela quiser ter um relacionamento com o Bento, e o Bento vai querer ter aquela Amora que ele conheceu quando ela era pequena, que era uma menina mais pé no chão, uma menina que se preocupava com o outro, e não essa patricinha fútil que ela se tornou. Aí, continuando aqui, nós temos os personagens. O Wilson e a mulher dele, eu acho que é a Damares, gente. Gente, cadê a Damares? Não tem Damares aqui, gente? Damares foi passear e nunca mais voltou. Gente, não é Damares ministra, tá? Eu quero deixar bem claro. Aqui, Damares Marisa Hort.
Damares Marisa Hort, que faz par com Marco Rica, acaba sendo traída no decorrer da novela pela mulher Mangaba, que inclusive tem uma música muito perfeita na novela, que é o funk da Mangaba. Quem quiser acompanhar pode dar uma olhadinha no YouTube, que vale a pena, gente. É uma das poucas músicas de novela que deu certo. Aí ela é trocada pela mulher Mangaba e ela não aceita ser trocada pela mulher Mangaba. Então ela fica ali tentando reconquistar o marido o tempo todo a qualquer custo. Então ela comete as maiores loucuras. A gente morre de rir com a personagem. E a Marisa Hort fazendo humor, gente, é incrível. A gente sabe que a Marisa Hort sabe fazer humor. Então é uma personagem também de muitas camadas. A mulher Mangaba tinha um nome muito louco, era Brunette. Era interpretado pela Ellen Roche. E é uma personagem muito divertida. Elas faziam parte desse núcleo de humor da novela. E elas eram incríveis. A parceria que os três tiveram foi muito legal. Então, continuando aqui, a gente tinha o núcleo da publicidade, que era uma empresa de publicidade. Nesse núcleo a gente tinha o Natan, que era o personagem do Bruno Garcia, e a Verônica, que era a personagem da Letícia Sabatella. No início da trama a gente via que o casamento deles estava tranquilo, estava de boas, mas com o tempo a gente percebia que aquele casamento já não estava tão bom quanto era no início, e aí os dois personagens começam a mostrar que aquela relação precisa chegar ao fim. E a novela também tem esse mote, ele trai ela, então fica aquele negócio, se ela acaba com essa história, já que ela ainda gosta muito do Natan, mas ela precisa encerrar essa história. Então a Verônica depois, no finalzinho da novela, eu acho que ela termina essa relação e ela termina com outro par. Não lembro quem, né, porque essa novela é um pouco antiga, né, gente, não dá pra lembrar de tudo. E nesse núcleo ainda a gente tinha o Perácio, que era interpretado por Felipe Camargo, que fazia par com, pasmem, cadê ela? Com Rosemary, personagem de Malu Mader. Eles adoram fazer pares juntos, gente, é bem comum. Rosemary era uma mulher pobre que foi abandonada pelo marido, que era interpretado pelo Felipe Camargo. E durante a novela ele se arrepende de ter abandonado ela, volta atrás e tenta reconquistá-la. E é muito legal ver isso também, dessa mudança. Os personagens dessa novela, eles crescem muito no decorrer da trama. Tem muitos personagens que no início eram babacas, que não se importavam com nada, e que no decorrer da novela se transformaram completamente em pessoas melhores. E a novela mostra muito um pouquinho disso, de que tudo pode ser transformado, tudo pode mudar, tudo pode ser melhor. Então, por isso que o nome da novela também é Sangue Bom, porque dentro da novela, geralmente o que prevalece é o sangue bom mesmo, as pessoas boas. Então aqui nós temos a Lara Kelly, que era meio que a arquirrival da Amora. A Lara, toda a oportunidade que ela tinha de cobrir a Amora, de pegar o lugar da Amora, ela fazia. Ela era interpretada pela Maria Helena Shira. Acho que é Maria Helena Shira o nome dela, gente. É uma ruiva. Depois eu vou botar a foto para vocês lembrarem dela. E era uma personagem também muito legal, que ela fazia de tudo pela fama, ela expunha, ela armava muita coisa pra Amora ter essa queda da carreira socialite dela, pra ela poder pegar o lugar dela. Então é uma personagem que ela luta muito pelo que ela quer, e ela não tem escrúpulo nenhum, ela é igualzinha a Amora. A Amora e ela são idênticas, fazem de tudo pra chegar à fama. Aí continuando, a gente tinha a personagem da Regiane Alves. Gente, eu gosto muito da Regiane Alves. Regiane Alves, uma grande atriz, desde Mulheres Apaixonadas, no qual ela batia em seus avós. Que núcleo, gente. Não que seja legal bater nos avós, mas o núcleo era muito bom e o assunto era muito relevante. E ela era interpretada por Renata, e ela acabava se envolvendo com o personagem do Rômulo Neto, que era o Tito, e esse personagem maltratava muito ela. Pelo que eu me lembre, ele até atropela ela em algum momento da trama. Então é uma personagem, ela é uma mocinha, ela não é tão bobinha, porém ela cai em muitas armações. Então ela é muito maltratada durante a novela, o que faz a gente criar uma grande conexão com ela. A gente cria uma conexão muito grande com ela, de querer realmente que ela chegue aonde ela quer, que ela tenha o par que ela merece. Foi muito legal de acompanhar o crescimento dessa personagem também.
Então, ó, gente, esses personagens são os principais, né? Já falei as tramas principais. Como essa novela tem muito ator que não está mais atuando, ou seja, atores que fizeram poucas novelas, eu não lembro muito do rosto deles. Então não vou conseguir falar quais são os personagens que eles fizeram e as histórias. Então, quem quiser depois contar pra mim sobre esses personagens, se vocês lembrarem de alguma trama que eu não citei aqui, vocês podem botar aqui embaixo nos comentários. A gente vai ler, a gente vai se divertir, vai acompanhar um pouco mais da trama. Uma história que eu estava esquecendo, mas que eu me lembrei agora, é que o personagem Fabinho, interpretado pelo Humberto Carrão, fazia par depois com a Isabelle Drummond, que era a Gianni. E eles foram um casal que também teve grande química, tanto é que na época que passou a novela, os dois maiores casais da trama eram a Amora e o Bento, que eram os protagonistas, e a Gianni e o Humberto Carrão, que era o Fabinho. E ele era aquele anti-herói, né? Que ele ficava fazendo várias coisas erradas, um mocinho revoltado. E aí a Gianni transformava ele numa pessoa melhor. Então foi também muito bom acompanhar essa mudança do personagem, a fim de que ele conquistasse a Isabelle Drummond, gente, a Gianni. Então foi muito legal ver essa mudança do personagem, mostrar que as pessoas podem sim mudar. E aí ele foi mudando para conseguir ficar com a Gianni. E a Gianni também, o que eu gostava também na Gianni é que ela era muito moleca. Ela era aquela menina que era bruta, que gostava de trabalhar, que fazia as coisas todas. Então ela era uma personagem muito independente, ela invadia a festa da Amora pra jogar na cara dela, falando, gente, essa socialite aí que vocês pensam, ó, não é daqui não, gente. Ela teve a infância dela comigo, gente. Ela era pobre, era gente como a gente. Depois da Amora ir lá destratar ela. Então ela não levava desaforo pra casa, ela ia lá, ela cobrava e falava tudo que ela queria falar. Então era uma personagem que também tinha ótimas cenas, rendia ótimos conflitos dentro da trama, ela movimentava a trama. Agora, em relação também a Malu, que eu tinha falado agora há pouco, né, gente? A Malu, que era interpretada pela Fernanda Vasconcelos, ela era meio que a irmã boa, e ela permaneceu até o final como a boa. E no final da trama, se eu não me engano, ela cria uma casa para ajudar crianças carentes, justamente por ela ser mais próxima dessa causa, por ela ver o que os irmãos dela passavam na mão da mãe. Então ela decide assim ajudar essas crianças que não têm família a ter uma vida melhor. E foi um mote muito legal também da trama, era bem legal de acompanhar. No final, a Malu termina com o Maurício, que era o personagem do Jaime Matarazzo, e a Amora fica com o Bento, né, gente? Porque aquele par já estava destinado, não tinha como não ser. Agora eu acho que a última personagem que eu também gosto muito dessa novela que eu esqueci foi a Tina. A Tina era a personagem da Ingrid Guimarães, que estava meio que tendo uma crise de meia-idade. Ela estava chegando aos 40 anos e ela não estava casada, não estava namorando. Então ela se sentia muito que ela estava atrasada, que ela precisava casar logo, constituir família e que estava tudo atrasado, mas no decorrer da trama a Tina aprende a valorizar a pessoa que ela é, a valorizar o próprio tempo dela. Também outro crescimento muito grande de personagem. No decorrer da trama ela foi ficando cada vez melhor, conhecendo mais ela, o que é certo para ela, o que ela não precisa ficar fazendo só porque é uma norma fazer naquele tempo. Então a Tina teve um crescimento muito grande no decorrer da trama. Todos os personagens como um todo nessa novela aprendiam com os próprios erros. Tanto é que a gente não teve muitos finais tristes nessa novela. A maioria foi um final feliz. Que eu acho que combina muito com o clima da novela. O clima da novela era muito alegre, era um clima muito solar. Era uma trama bem legal de acompanhar, era uma trama feliz. Então, basicamente, esses foram alguns personagens de sangue bom. Novamente, se eu esqueci de alguma trama, algum personagem que você gosta, comenta aqui embaixo. Então, esse foi o vídeo. Deixa o seu like, inscreva-se no canal. Gente, tô cometendo esse erro o tempo todo. Se inscreva no canal. Vou deixar aqui meu e-mail, mateusmacedo568lo @gmail.com, gente. E hoje tá difícil. Para quem quiser entrar em contato. E esse foi o vídeo. Fui!